Oi, gente, tudo bem? Ontem, a equipe econômica, acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro, entregaram no Congresso Nacional, mais precisamente para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o pacote com 3 projetos de emenda constitucionais, chamado por eles de pacote Mais Brasil. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Bom, que é fato que o Brasil é um país dividido e polarizado, e boa parte dessa polarização foi estimulada pelo então candidato à presidência da República, atual presidente Jair Bolsonaro, isso é incontestável. Mas agora, com a entrega desse pacote de 3 projetos de emendas constitucionais ontem no Congresso Nacional, o governo Jair Bolsonaro, de fato, institucionaliza a segregação, a divisão do Brasil. No Mais Brasil e no Menos Brasil. E eu vou explicar o porquê. O pacote intitulado Mais Brasil é um conjunto de 3 projetos de emenda constitucionais, 3 PECs, né, que vão mexer com o Pacto Federativo e com uma estrutura construída na Constituição de 1988. Com esse programa, com esse pacote, o governo Jair Bolsonaro decreta de vez guerra à Constituição Cidadã de 1988. Eu já mostrei aqui em outros vídeos que a Constituição americana, com quase 300 anos de existência, sofreu pouco mais de 20 emendas ao longo desses quase 3 séculos. A Constituição brasileira, com apenas 30 anos, já vai para 110 emendas constitucionais. Talvez fosse melhor o caso de se rever, se convocar uma nova Assembleia Constituinte, se fazer uma nova Constituição, porque a atual já está tão remendada com mais de 100 projetos de emenda constitucionais que viraram emendas constitucionais. Então, historicamente, essas emendas, elas objetivam remover direitos, aumentar desigualdades. E isso está se materializando agora, mais uma vez, nesse governo ultra neoliberal do Jair Bolsonaro, comandado pelo Paulo Guedes. Então, esse pacotão aí, ele vai render muito material para vídeos no canal, né? Então vai ter esse viés, embora a palavra viés eu evite utilizar, mas, na verdade, uma das coisas, ou algumas coisas que a gente já numa primeira leitura que eu fiz ontem à noite, e é bom que se diga que todo esse pacote está exposto no site do Ministério da Economia. Você pode ter acesso a um conjunto de leis muito chato de se ler, mas que é necessário que a gente se aproprie desse tema, até para poder argumentar. Então, na verdade, o que já se observa é o seguinte: dentre algumas medidas que a gente pode citar preliminarmente nesse vídeo de hoje, estão o congelamento do salário mínimo. E aí quem é que ganha salário mínimo? É classe média, é classe alta ou é pobre? Então está decretado aí o congelamento do salário mínimo, né? Outras medidas: servidor público perde estabilidade, servidor público começa com salários baixos a carreira, tem dificuldade na progressão e na promoção, exceto a casta dos militares, a casta do judiciário, que permanece com as mesmas regras, ou seja, os servidores do baixo clero vão ser afetados, mas os do alto clero não serão afetados. Então, penso eu que é o seguinte: o conjunto de brasileiros que estão dando uma cota de sacrifício imposta, mesmo contra a sua vontade, que são os aposentados, são as pessoas de baixa renda que vão ter dificuldade de se aposentar já com a reforma da Previdência. São os servidores do baixo clero, porque o do alto clero, do judiciário e militares não vai ser mexido com nada. Os políticos não vai se mexer com nada. Então, essas pessoas que estão dando, mesmo contra a sua vontade, a cota de sacrifício, são as pessoas que estão no Mais Brasil. Estão se sacrificando contra a sua vontade, arrochando o salário, dificultando a aposentadoria, para alimentar financeiramente o Brasil, e o Brasil ter superávit para pagar juros de dívida. As pessoas que não vão ser afetadas pelo pacotão
que são o alto escalão dos militares, os políticos, o alto escalão do judiciário, né, que são os servidores imexíveis, esses estão no menos Brasil, porque não dão a sua cota de sacrifício. Então, é a classe mais baixa e mais empobrecida do Brasil sendo sacrificada para que a casta mais alta seja valorizada. É isso que o pacotão vai implementar, ou pretende implementar, porque precisa passar pelo Congresso Nacional ainda. Então é necessário que se diga que esse pacotão de medida de 3 emendas, ele vai segregar mais ainda o Brasil em castas baixas e castas mais altas, onde as castas baixas, a do mais Brasil, estão se sacrificando em detrimento do país para manter as benesses e os privilégios da classe que pensa menos Brasil, que é a classe do alto clero, dos militares, dos altos escalões dos militares, dos políticos, do empresariado, né? Então, cada vez mais se aumenta as desigualdades nesse país, se aumenta a concentração de renda agora institucionalizada, ou com a pretensão de se institucionalizar isso através desse pacote Mais Brasil. Mas no vídeo de hoje, eu quero colocar só um dos aspectos. Posteriormente, nós vamos colocando vídeos com outros aspectos, para os vídeos não ficarem muito longos. Que é talvez a medida mais polêmica, que é a extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes e que não produzam pelo menos 10% das receitas necessárias à sua sobrevivência. Só aqui no estado do Piauí, por essa regra, se for aprovada, 78 municípios serão extintos, voltarão a ser povoados e incorporados ao município original. Eu vou dar um exemplo do município que foi desmembrado em 1995, Jatobá do Piauí, desmembrado de Campo Maior, minha terra. E Jatobá, de acordo com os dados do IBGE, depende 95% das receitas externas, dos repasses constitucionais externos. Ou seja, Jatobá não produz nem 5% das receitas necessárias a sobreviver. E aí o argumento de quem pretende acabar ou extinguir com os municípios é o seguinte: os municípios dão prejuízo, porque eles não produzem receitas. Agora o seguinte, o que é que se entende como receita primária do município na visão desse pessoal que só pensa planilha de Excel, não pensa nas pessoas? ISS, que é o Imposto sobre Serviço, IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? E o imposto que é feito sobre transferências imobiliárias. Então, basicamente, seriam esses 3 impostos que são impostos que eles consideram como impostos que alimentam as receitas primárias do município. Bom, o restante são os repasses constitucionais da União e os repasses constitucionais do Estado. Só que as pessoas se esquecem de que o ICMS ele é gerado no âmbito do município, mas quem cobra o ICMS é o Estado, mas quem produziu o ICMS foi o município. As pessoas se esquecem de que o INSS, que o empregado desconta sobre o seu salário e que o patrão desconta na folha, é gerado no município. É cobrado pela União, mas é gerado no município. As pessoas se esquecem que o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica são impostos que são gerados no município, mas que quem cobra é a União, mas são gerados no município. Então, a princípio, a priori, são os municípios que geram todos os impostos desse país. Então, dizer que o município não se sustenta porque ele produz menos de 10% das receitas necessárias à sobrevivência, né, é um pouco questionável, né? E eu tenho levantado aqui em vídeos o seguinte, que a revisão do Pacto Federativo deveria ser no sentido de que a União destinasse aos municípios uma maior percentual do bolo arrecadatório. Por quê? Porque é o próprio município que gera essas receitas. E a União foi cada vez mais concentrando essas receitas para escravizar os municípios. E aí o Paulo Guedes vem com essa pérola de extinguir os municípios com menos de 5 mil habitantes, porque a máxima do ultraneoliberalismo é o Estado cada vez menor. Aí eu fico imaginando as pessoas de Jatobá do Piauí voltando a ser povoado sob Campo Maior,
com o fundo de participação de Campo Maior se mantendo praticamente o mesmo para alimentar Jatobá, Assunção do Piauí, Sigefredo Pacheco, enfim, né? As escolas vão começar a fechar e as pessoas, para ter escola pública de qualidade, vão ter que começar a migrar para a cidade mãe, que é Campo Maior. A saúde vai ter dificuldade também e as pessoas vão começar a sobrecarregar o Hospital Regional de Campo Maior. As pessoas vão começar, devido à necessidade de educação e saúde, migrar para a cidade e vão começar a crescer bolsões periféricos de pobreza, porque as pessoas vão começar a querer ir para a cidade, vai começar a haver um êxodo em direção à cidade-mãe. Então, quer dizer, eu acho que é necessário rever esse pacote nesse aspecto, né? Porque, em que pese alguns municípios não terem sustentabilidade financeira, eles não têm sustentabilidade financeira de maneira artificializada. Por quê? Porque a União concentrou os impostos que o município gerou na sua mão e fica liberando através do fundo de participação do município a conta-gotas. Um fundo de participação que oscila muito ao longo dos anos. Então, é muito importante que se coloque as coisas de uma maneira bem clara. A descentralização da gestão pública, quando se criou os municípios, a partir da emancipação, foi exatamente para que as pessoas pudessem ter acesso aos serviços de saúde, de educação, de uma maneira mais descentralizada. E agora o que o Paulo Guedes propõe é voltar a centralizar isso, né, na mão de alguns municípios maiores. E isso pode ser um fator complicador muito grande. É necessário, portanto, que a gente faça essa reflexão com muita cautela. Eu tenho insistido que o grande problema dos municípios é, primeiro, a alta concentração das receitas que o município gera através de impostos na mão da União e na mão do Estado. O município ele deveria ter uma maior autonomia, como revisando esse pacto federativo e descentralizando esses recursos de uma maneira maior, um volume maior para a mão do município. E, fundamentalmente, cabe ao gestor do Estado e ao gestor da União fomentar, estimular capacitação dos gestores municipais para que se explore as cadeias produtivas. Todos os municípios do Brasil têm uma potencialidade econômica. Essa potencialidade está adequadamente explorada? Existem ferramentas de planejamento, de gestão para se explorar essas cadeias produtivas e dar uma maior autonomia a esses municípios? Essa é a grande pergunta. Então a visão neoliberal, ultra neoliberal é a seguinte: o que é problema, a gente elimina. A gente não tem a capacidade de pensar e encontrar soluções. Por quê? Porque o nosso foco são apenas números, não são pessoas. Ou seja, nós pretendemos é que o Estado seja superavitário para pagar juros da dívida e as pessoas que vão se deslocar para buscar saúde, que vão se deslocar para buscar educação, certo? E elas que se virem por conta própria, porque o Estado é mínimo, o Estado é neoliberal, é ultra neoliberal, né? E as pessoas é que têm que se sustentar por elas mesmas e o Estado não deve estender a mão para diminuir as desigualdades. Esse é o pensamento ultra neoliberal que está sendo implantado. Nos próximos vídeos eu vou voltar com uma leitura mais fragmentada de ponto a ponto desse pacotão ultra neoliberal que está sendo proposto e que, se a gente não acordar, vai representar um aumento cruel nas desigualdades já brutais desse nosso Brasil. Por quê? A política ultra neoliberal aí do Paulo Guedes tão somente visa enriquecer cada vez mais os capitalistas de plantão, os rentistas de plantão e a população que se dane. Forte abraço a todos e até a próxima.